corrigir duas atividades. Vocês lembram que a gente, nas últimas aulas, nós realizamos uma atividade de matemática referente a frações equivalentes do nosso livro didático. Então a gente vai corrigir, né, uma atividade que a gente viu nele, e a gente vai, que foi de segunda-feira, e também a atividade de sexta-feira, que foi utilizado o caderno mais Spike, tá? Então a gente vai fazer essa correção, tirar as dúvidas, né? Caso alguém ainda tenha alguma dúvida em relação a isso, então vocês podem já estar pegando esse material, lápis, borracha, né? Caso tenha algum erro, vocês já vão corrigir. Então esse é o material que nós vamos utilizar hoje, tá? Nós vamos iniciar corrigindo a atividade de matemática, segunda-feira, do livro Buriti mais Matemática, tá? A atividade, já podem pegando o material aí, da página 144 e página 145, certo? Então, vamos iniciar com a atividade de frações equivalentes, da página 144 e da página 145. Então, peguem o livro de vocês, que a gente já vai começar. A gente já está um pouquinho atrasado, então a gente vai iniciar. E como eu falei para vocês, e como eu sempre falo, melhor dizendo, quem não conseguir acesso ou quem não conseguir acompanhar, eu estou gravando, né? Eu vou gravar a live e vou estar carregando ela no YouTube também, tá? Para depois vocês terem acesso, né, novamente a essa explicação, certo? Mas eu espero que vocês que estão aqui, né, eu vi que tem bastante gente já, então eu espero que a gente consiga manter a conexão e vocês também consigam daí e acompanhar a correção. Eu vou colocar aqui no material aqui para vocês visualizarem as questões direitinho, e aí qualquer dúvida, qualquer situação, vocês podem colocar no comentário que eu vou estar conseguindo visualizar, certo? Então eu vou só organizar aqui para a gente já iniciar. Só um minuto. A página, Cauane, é a página 144, primeira questão, frações equivalentes, tá? Quando vocês vão pegando o material, enquanto eu vou ajustando aqui, os demais colegas vão chegando. Isaac, página 144, tá? Página 144, livro Buriti, aquele livro... Nós estamos corrigindo a atividade desse livro aqui, ó, tá? Nós vamos iniciar a partir desse livro, página 144. Depois a gente vai pegar o outro. Então, nessa atividade, né, o que é que a gente vai... Do mais Spike, daqui a pouco eu falo, Gustavo. Quando a gente for para começar o dele, a correção daquele do livro, mais Spike, eu aviso para você a página direitinho. Agora nós estamos no livro Buriti mais Matemática, tá? Vamos corrigir aqui a atividade de frações equivalentes. Eu percebi que grande parte da turma conseguiu compreender esse conteúdo. Eu fiquei, inclusive, muito feliz, né? Porque como a gente não tinha trabalhado ele ainda nas aulas presenciais, né, foi o primeiro contato de vocês com esse tema frações equivalentes. E através da videoaula, né, que eu gravei, né, e preparei para vocês, eu vi que a maioria da turma conseguiu acertar todas as questões, né, que foram encaminhadas, e eu percebi pelos cálculos, né, pela escrita de vocês, da segurança que vocês tinham em fazer essa. Então, a primeira questão era bem simples, né, porque vocês tinham que apenas identificar algumas frações conforme a situação apresentada. Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada um as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul e complete. Então temos aqui a Lúcia, o Hélio e a Sandra. E logo aqui abaixo nós temos a representação dos desenhos que eles fizeram. Então, como vocês podem ver, o desenho do Hélio, né, ele dividiu a figura em duas partes e pintou uma parte. Então está aqui a figurinha, né, feita pelo Hélio, e ele pintou uma parte. Então, como ele dividiu em duas partes e pintou uma, Hélio pintou um meio da figura, ou seja, metade. Vocês têm que sempre associar esse um meio
a metade, como vocês podem observar aqui, ó. Então, 1/2, 1 no numerador e 2 no denominador. O denominador todo eram 2 partes e ele pintou uma. Até aí tudo bem. Já que no desenho de Lúcia, vocês tinham que representar a fração. Lúcia dividiu sua figura em 4 partes iguais e pintou 2 partes. Ou seja, Lúcia pintou 2 quartos. Então, já confiram aí se todo mundo acertou. Pelo que eu lembro das atividades que eu corrigi, todos vocês conseguiram acertar, né? Conseguiram representar a fração. Então, essa é uma habilidade que eu acredito que todos vocês já conseguiram ter, né? Já conseguem ter essa habilidade de reconhecer uma fração e escrevê-la. Sandra dividiu sua figura em 8 partes e dividiu em 4 partes iguais. Sandra pintou que fração? 4 oitavos. Ela dividiu em 8 partes e pintou 4. Então, ela pintou 4 oitavos. Então, como vocês podem observar, vocês teriam que completar com 2 quartos e 4 oitavos. Todos acertaram? Isso, olha aí, Isabelle. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo. João Victor também, seja bem-vindo. Pronto. Então, vamos conferindo aí. Então, qual é a conclusão? Nessa atividade introdutória aqui, era mais para a gente tirar uma conclusão. Que 1/2 da figura, 2 quartos da figura e 4 oitavos da figura representam a mesma parte da figura, ou seja, a metade dela. Vejam aqui, ó, 1/2, ele pintou a metade. O Hélio. A Lúcia dividiu em 4 partes e pintou 2 partes, ou seja, metade. A Sandra dividiu em 8 e pintou 4, ou seja, metade. O que é que a gente pode concluir? Que essas frações que representam uma mesma parte de um todo, uma mesma porção de um todo, são frações equivalentes. Como eu reforcei, né, repeti várias vezes lá na nossa videoaula, quando essas frações representam a mesma parte, olha só, quando eles representam a mesma parte, nós temos, né, o que denominamos de frações equivalentes. Entendo que frações equivalentes, elas representam a mesma parte do todo. Então, eu posso desenhar várias figuras diferentes, mas se elas representam a mesma quantidade, né, a mesma porção do todo, então temos frações equivalentes. Então, como vocês podem observar, né, 1/2, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes. Inclusive, esse exemplo também tinha lá na nossa videoaula. Indicamos desta forma, ó, 1/2 é igual a 2 quartos, 2 quartos é igual a 4 oitavos, 1/2 é igual a 4 oitavos, e as 3 frações são iguais. E olha só, 2 quartos. Como é que a gente faz? Então, como eu até demonstrei para vocês, eu posso multiplicar. Lembrando que essa multiplicação tem que ser tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar 2 vezes 2 e 4 vezes 2, o que é que eu vou encontrar? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha só, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes, tá? Mas o que vocês tinham que responder é apenas isso daqui, ó. 2 quartos e 4 oitavos. Pelo que eu vi aí, todos acertaram, né? Vamos para a próxima. A terceira questão, né, que eu pedi para vocês fazerem a questão 1 e a questão 3, vocês tinham que pintar a parte da figura que corresponde a cada fração. Então, vinha na questão 3 frações e vocês tinham que pintar, né, esses desenhos, esses círculos, de acordo com o que apresentavam na fração. Então, aqui vocês teriam que pintar 3 quartos, ou seja, vocês iam pintar 3 partes de um total de 4. Vocês percebem que a figura foi dividida em 4 partes iguais e vocês tinham que pintar 3. Ó, o numerador é 3. Então, vão colocando aí nos comentários se vocês acertaram. Então, vocês tinham que pintar 3 quartos. Aqui vocês iam pintar o quê? 9 dozeavos. Vocês percebem que a figura foi dividida em 12 partes. E dessas 12 partes, eu pintei, ou vocês deveriam ter pintado, 9 partes. Ok? E aqui na terceira figura, vocês tinham uma figura dividida em 20 partes iguais e ter pintado 17. Então, vocês deveriam ter pintado 17 partes como dessas daqui.
Ô, coisa boa ver vocês aí comentando que acertaram. Paulo Henrique, Milena, Paulo Vitor, João Victor. Parabéns, viu? Estou muito feliz mesmo pela participação de vocês e por vocês estarem conseguindo compreender nossas aulas remotas, né? Por mais distantes nós estejamos, vocês estão conseguindo. Gustavo, Isaac, muito bem. Bom, todo mundo pintou as figurinhas, até aqui também, né, não teve dificuldade. E aí a letra A eu pedi para vocês identificarem quais dessas frações são equivalentes. Então, esse item aqui, né, alguns alunos me mandaram, na verdade não me mandaram, eu fiz a correção, mandei alguns áudios comentando sobre esse item, que alguns de vocês disseram que as três eram equivalentes, mas as três não são equivalentes, só são duas. Duas dessas frações representam a mesma quantidade do todo. Deixa eu ver se eu consigo chamar alguém aqui para comentar comigo. Isabelle, aceite aí o convite, se for possível, para você comentar um pouquinho. Bom dia, Isabelle. Bom dia. E aí, Isabelle, qual foi a fração aqui que você identificou que era equivalente? 17 20avos. A 17 20avos é equivalente a alguma? Ou você excluiu ela? E 9 dozeavos. 9 dozeavos é equivalente a 17 20avos. Você colocou isso? Foi? Total. Bom, vamos continuar. Acho que a conexão não ajudou, né? Pelo que a Isabelle comentou, né, ela disse que seriam essas duas. Vamos verificar. Observem o conceito de frações equivalentes. A fração ela tem que representar a mesma quantidade do todo. Então, observe aqui que a primeira figura a gente pintou 3/4. Pintamos a metade e a metade da metade. Né? Aqui, na porcentagem, representa 75%. Olha só. A segunda figura, nós percebemos, foi dividida em 12 partes, mas percebam que ela representa a mesma quantidade. Observem, né? Aqui a metade. Ok? Estão conseguindo compreender? E aqui, a metade e a metade. Olha só como foram pintadas a mesma quantidade. Aqui sobrou 1/4, aqui sobrou 3 dozeavos. Mas observe que a parte pintada representa a mesma parte do todo, por mais que estejam representados, né, em fração diferente. Então, e se eu for observar aqui essa figura, ela já foi, a representação do que sobra, ela é menos do que essa parte aqui. Observe, ela teria que ter pintado isso daqui. Olha só, isso aqui teria que estar em branco para ser equivalente a essas duas aqui. Analisando aqui pela representação, né, de desenhos. Conseguiram compreender? Estão observando? A gente fez 3/4 e 9 dozeavos são equivalentes. Mas 17 20avos, Isabelle, não é equivalente. Porque perceba que ela não é a mesma quantidade. Aqui foi pintado mais do que essas outras aqui. Então, quais são as frações equivalentes? 3/4 e 9 dozeavos. São as frações equivalentes. E aí você pode até confirmar, 3/4 para chegar em 9 dozeavos, como a gente fez, 3/4, você colocar aqui. 3/4, eu consigo chegar em 9 dozeavos? Consigo. Como? Multiplicando por 3. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Olha só, 9 dozeavos é equivalente a 3/4. Então, segundo aquele método também que eu apresentei, dava para vocês terem acertado. Muito bem. Isaac, Paulo Henrique, Guilherme, muito bem. Então, vamos lá. Então, encontramos. Já 17avos, se vocês multiplicarem, vocês não conseguem chegar nesse valor. Até porque para chegar no 20, né, que é o denominador aqui, multiplicando por 4, a gente teria que multiplicar o quê?
3 quartos por 5. Não é isso? Se eu multiplicar, porque lembra que eu falei que tem que ser os dois, o numerador e o denominador tem que ser o mesmo número que a gente vai multiplicar. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Ou seja, 17 20avos não é equivalente a 3 quartos. Qual é a fração equivalente? Seria 15 20avos. Olha só, se eu tivesse pintado 15 partes dessa figura, como vocês podem ver, ó, tá vendo? Tá sobrando duas. Se eu tivesse pintado as 15, aí sim seria frações equivalentes. Mas vejam que a questão pedia para pintar 17, ou seja, não é equivalente. Então, resposta 3 quartos e 9 dozeavos. Corrigido aí, né? Ótimo, Cauane, Milena também, muito bem. Letra B. Escreva uma fração equivalente a 17 20avos. Vou chamar aqui o Paulo Henrique. Ele queria participar. Para ele me explicar como é que eu encontro uma fração equivalente a 17 20avos. Vamos só aguardar um pouquinho, se ele consegue acessar. Não está dando certo. A internet não está ajudando, como eu falei no início da nossa live. Vamos lá. Como eu expliquei para vocês, né, para a gente encontrar uma fração equivalente, eu devo multiplicar, né, ou dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Como 17 aqui é um número primo, ele só vai ser dividido por 1 e por ele mesmo, então a gente vai multiplicar, né? Vai ficar mais fácil para a gente. Então eu percebi aí, eu vou fazer como eu percebi a maioria de vocês fazendo. Vocês multiplicaram por 2. É que sempre é mais fácil quando a gente faz por 2. Então, quando a gente multiplica, ó, 17 20avos vezes 2, 17 vezes 2, que é igual a quanto? 34. E 20 vezes 2, 40. Ou seja, uma fração equivalente a 17 20avos é 34 40avos. Professor, e tem somente essa? Não. Eu poderia, se eu tivesse multiplicado por 3, eu encontrava uma fração equivalente. Se eu tivesse multiplicado por 4, teria outra fração equivalente. Por mais que os números sejam altos, isso não dá problema. Sempre são frações, contanto que eu devo multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Veja que eu multipliquei o 17 por 2 e o 20 por 2. Eu não posso fazer multiplicação ou divisão por um número diferente. A mesma coisa agora aqui, ó, 34 40avos. Se eu encontrar uma fração equivalente a ele, para a gente voltar nessa, eu posso dividir por 2, ó. Se eu tivesse essa fração e quisesse encontrar uma equivalente, como é um valor alto, geralmente esses valores mais altos a gente faz divisão. Então, 34 dividido para 2, 17. 40 dividido para 2, 20. Ou seja, olha só qual foi a fração que a gente encontrou. Então, tanto multiplicando como dividindo, a gente provou que essas duas frações são equivalentes. Tá? Então, aí fica, né, a correção da atividade do nosso livro didático Buriti, mais matemática, frações equivalentes, tá? Depois a gente volta mais com o conteúdo de fração, vamos revisando, porque próxima semana a gente já vai ter a nossa avaliação parcial, certo? Agora, a gente vai para essa atividade, ó, do caderno mais Pike, quinto ano, na página 77. Página 77. Todo mundo aí acompanhando o caderno, guarda o livrinho lá de Buriti mais matemática e pego o caderno de atividades mais Pike, esse azulzinho aí. Todo mundo tem lá na página 77. Aqui, ó, página 77, atividade 9, grandezas e medidas, que foi a temática da nossa aula de sexta-feira.
Dê um ok aí se vocês já estiverem com material para mim começar. Quem está aqui comigo, Paulo Henrique, Guilherme, João Victor, Milena, Isaac, Cauane, Paulo Vitor, Gustavo, Isabelle. Que bom que vocês estão participando, né? Pronto, todo mundo com material. A gente vai começar então a correção. Atividade 9, página 77. Grandezas e medidas. Eram 4 questões. Primeira questão. Uma torneira quebrada pode desperdiçar 2 litros de água por hora. Viram aí como essa informação é importante? Então, se tiver alguma torneira aí quebrada na casa de vocês, já chama a atenção do pai, da mãe, da avó, do tio, seja quem for que mora com vocês, chama a atenção aí, porque ó, tem que ter cuidado, né? Vamos pensar aí no meio ambiente e no nosso futuro. Então, vamos, a partir dessa informação que ó, são 2 litros de água por hora. A gente sabe que tem esse desperdício. Calcule e complete a tabela com a quantidade de água que pode ser desperdiçada nos tempos abaixo. Então, vocês tinham uma tabela e vocês tinham que completar, de acordo com o tempo, a quantidade de litros de água que é desperdiçada. Então, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai sempre trabalhar com multiplicação por 2. Não é isso? Porque se em 1 hora é desperdiçado 2 litros. Em 2 horas, eu vou desperdiçar quantos litros de água? Então, são 2 vezes 2, que é igual a quanto? 4 litros. Todo mundo acertou, não é isso? Isso mesmo, Isabelle. Então, vamos lá. Ó. Em 2 horas, cada hora desperdiçando 2 litros, você vai sempre multiplicar por 2, porque cada hora são 2 litros desperdiçados. Então, 2 vezes 2, 4 litros. 5 horas é desperdiçado quantos litros de água? Então, em 5 horas, sendo desperdiçado 2 a cada hora, 5 vezes 2, 10 litros. 7 horas, do mesmo jeito. Em 7 horas, desperdício de 2 litros por hora, 7 vezes 2, 14 litros. Estão acompanhando aí? Olha aí, coisa boa nesses comentários. Muito bem. 10 horas. Mesmo jeito. 10 vezes 2, 20 litros. 12 horas. Ótimo. 12 horas. 12 vezes 2, 24 litros. Pena que os comentários não ficam salvos também para a gente, né, compartilhar lá no YouTube. Porque estou vendo aí uma participação muito bacana de vocês, todo mundo acertando. 15 horas. 15 vezes 2, 30 litros. 3 horas. Mesmo jeito, ó. Não é porque caiu aqui o valor que vai mudar o sistema, não. Em 3 horas, sendo desperdiçado 2 litros por hora, é 3 vezes 2, que dá 6 litros. 6 horas, mesmo jeito. 6 vezes 2, 12 litros. Metade do dia. Quantas horas tem a metade do dia? 12 horas, não é? Um dia tem 24 horas. 12 vezes 2. A gente já até tinha feito aqui, ó. 12 horas e metade do dia também são 12 horas. Então, 12 vezes 2, 24 litros. E um dia, se eu deixar essa torneira aqui quebrada o dia inteiro desperdiçando água, quantos litros de água a gente vai estar desperdiçando? 24 horas, que tem um dia, vezes 2 litros em cada hora. Quero ver. Olha aí o Gustavo. Muito bem, Gustavo. 48 litros. Deixar um tempinho aí, ó. Faço uma correção. Eu acredito que todos acertaram. 4 litros, 10 litros, 14 litros, 20, 24, 30, 6, 12, 24 e 48. Pelo que eu vejo aí nos comentários, né? Vocês todos acertaram.
Vamos à segunda questão. Segunda questão, vocês tinham a seguinte situação. Resolvam. Isabela recebe R$ 1.210 por mês. Olha só essa informação. Isabela recebe R$ 1.210 por mês. Quanto ela recebe por bimestre? O que é bimestre? Coloquem aí para mim nos comentários, para me recordar, porque eu esqueci o que é bimestre. Alguém me ajuda aí? Aguardando. Muito bem, Guilherme. Paulo e Vitor, também todo mundo acertou, né? Gustavo, Paulo Henrique, Paulo Vitor. Mas eu quero saber o que é um bimestre, que eu esqueci. Vê quem me ajuda aí. Bimestre, será que é 3 vezes? Ninguém vai me ajudar? Bimestre. Olha a palavrinha. Bimestre. O que significa bi? Bi é 2, isso mesmo, Cauane. Mais 2 o quê? 2 meses. Muito bem, Guilherme. Justamente, ó, um bimestre é 2 meses. Então, se um bimestre é 2 meses, um semestre vai ser o quê? 6 meses. Muito bem, Paulo Henrique. Então, vamos lá. O que é que eu devo fazer para resolver essa questão? Olha, eu quero saber quanto que ela vai receber num bimestre. Ou seja, em um mês, recebe 1.210. E eu quero saber quanto ela recebe em um bimestre. Então, eu vou multiplicar por 2. Que vai dar quanto? R$ 2.420. R$ 2.420. Foi isso que vocês acertaram? Isso mesmo, olha aí, é bom? Vocês estão mais rápidos do que eu. R$ 2.420. Muito bem, Isabelle. E no semestre, como é que eu devo fazer? No semestre eu já sei que são 6 meses, a metade de um ano. Então, ó, quanto ela recebe em um semestre? Ela recebe 1.210 por mês e eu vou multiplicar por 6. Por que eu vou multiplicar por 6? Porque um semestre são 6 meses. Coloquem aí nos comentários quanto foi que deu a multiplicação de vocês. Quanto foi que vocês encontraram que ela recebe no semestre? Guilherme está falando aqui 7.260. É isso mesmo, Guilherme? Acho que você colocou um aí, mas deve ter sido trocado. 7.260. Foi isso? Muito bem. Todo mundo aí agora chegando aqui os comentários no chat. R$ 7.260. Muito bem. Acho que o Guilherme aí foi uma troca, né, Guilherme? Na hora da digitação, porque 260 certinho. Cauane, Isabelle, Milena, Paulo Henrique, todo mundo acertando. Muito feliz. E quanto que ela vai receber por ano? Um ano tem quantos meses? Todo mundo sabe que um ano, ó, 1.210 era o valor do salário que ela recebe por mês. E eu vou multiplicar por quantos meses? Um ano tem 12 meses. Então, quanto é que vai estar esse valor aí? Estou aguardando aí o resultado. Alguém aqui já está me dizendo que é 14.520. Quero que os demais me confirmem também essa informação. R$14.520. Está sendo unânime aí, né, entre as respostas. R$14.520. Turma tá 10, viu? Podemos ir para a próxima. Pronto. 14, 7.260 foi a letra B, né, Gustavo?
E a letra B não, o segundo questionamento e o primeiro foi 2.420. Então vocês podem acompanhar direitinho. Caso não dê tempo, vocês copiarem tudo direitinho aí, mas a maioria acertou. Depois vai estar disponível lá no YouTube, tá? Vamos para a próxima. Agora nós temos aqui na letra B da segunda questão que um ciclista percorre 8 km por hora. Em quantas horas ele percorrerá 64 km? Olha só. Essa daqui eu acho que alguém tinha me mandado alguma mensagem que estava com dificuldade de resolver ela. Um ciclista percorre 8 km por hora. Imagine vocês vão pegar a bicicleta e vão percorrer 8 km em uma hora. Aí eu quero saber em quantas horas vocês vão percorrer 64 quilômetros. Então vocês vão fazer o quê? 64 dividido para 8. Vocês vão pegar o total de quilômetros e vão dividir por 8, porque cada hora são 8 quilômetros. O resultado é o total de horas que vocês levarão para percorrer 64 quilômetros. Então, 64 dividido por 8 é fácil. Qual é o número que multiplicado por 8 dá 64? É o 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, nada. Divisão exata. Ou seja, em quantas horas? Em 8 horas. Olha aí os comentários, todo mundo. 8 horas, 8 horas. Muito bem, Milena. Mantendo esse ritmo, quanto tempo gastará para percorrer 640 quilômetros? Da mesma forma. Agora a gente vai percorrer 640 quilômetros e eu quero saber, sabendo-se, né, que ele percorre 8 quilômetros por hora, quantas horas ele precisa para percorrer 640 quilômetros. Então vamos dividir. 6 não dá, 64 para 8 dá 8. 8 vezes 8 dá 64. Subtrai dá 0. E aí desce o 0. Quando a gente desce esse 0 e não tem como dividir, a gente leva este 0 para o quociente. Então, nosso resultado, 80 horas. Todo mundo acertou? 80 horas. Milena, muito bem. Pronto, corrijam aí a letra B. Né? Então, 64 quilômetros em 8 horas, 640 quilômetros em 80 horas. Espero que vocês tenham compreendido, fazendo aí a divisão, né? Letra C. O ponteiro grande de um relógio aponta para o número 6. Deixa eu tentar representar aqui esse relógio. Vou fazer até com uma pontinha menor para... Vamos imaginar que aqui seja um relógio. E o ponteiro grande, que indica, no caso, o ponteiro grande, indica os minutos. Então, ele vai estar aqui no 6, ó. O pequeno, né, o ponteiro pequeno, indica o número 4. O ponteiro pequeno indica as horas. Então, o ponteiro pequeno vai estar aqui indicando para o 4. Ou seja, que horas nós estamos representando aqui? Ele está indicando 4 horas e 30 minutos. Este relógio está 18 minutos atrasado. Ou seja, que horas ele deveria marcar? Coloquem aí para mim. Justamente, Isaac, está marcando aqui 4 horas e 30 minutos. Mas ele está 18 minutos atrasado, não é adiantado. Então, se ele está atrasado, ele deveria estar na frente, não é? Então, ele tem que estar 18 minutos à frente, porque ele está atrasado. Então, se ele está marcando 4 horas e 30 minutos e está atrasado 18 minutos, então eu tenho que somar aqui mais 18 minutos. Porque ele está atrasado. Então, que horas a gente vai marcar aqui? Aguarda aí nos comentários. Eu deixar, se vocês não acertaram, vocês vão pensar um pouquinho agora. Só pensem rápido, porque o nosso tempo está passando. E o Instagram só aguenta 1 hora de live. Alguém está colocando aí 16 e 12. Só que, pessoal, vocês estão pensando, né, no que ele está voltando. Ele não está adiantado.
Ele está atrasado. Se ele está atrasado, ele está marcando 4h30, mas é para ele está atrasado 18 minutos. Então, qual é o horário que ele deveria estar marcando? Eu vou pensar que esse ponteiro aqui dos minutos, ele deveria estar para frente, ó, aqui no sentido horário. Então, ele tem que vir nesse sentido. Não é voltar. 18 minutos. 4h30. Quanto é 30 minutos mais 18 minutos? Vai dar o quê? Vão pensando aí, eu não vou dar a resposta. Olha aí, muito bem, Gustavo. Gustavo está falando que seria 4 horas e 48 minutos. Será que ele acertou? Alguém mais concorda aí com o Gustavo? Ó, porque são 4h30. Se ele tivesse atrasado 10 minutos, seria 4h40. Como ele está atrasado 18 minutos, ou seja, mais 8 minutos, então vai dar o quê? 4 horas e 48 minutos. Isso mesmo. Então, aí o Gustavo e o Isaac conseguiram entender a ideia da questão. Então, ó, 4 horas e 48 minutos. Então, a hora que ele deveria marcar é 4 horas e 48 minutos, porque ele está 18 minutos atrasado. Essa hora que eu estou colocando aqui para vocês é a hora que ele se encontra no momento e está atrasado. Viu? Muita gente voltou achando, não sei qual foi o pensamento de vocês, mas não, se ele está atrasado, ele deveria estar à frente. 18 minutos, então teria que somar e não subtrair. Ok? Então, ficar atento. Situações como essa, pensa na prática. É 4h30, você está atrasado 18 minutos. Então, você teria que estar 18 minutos à frente para poder acompanhar o ritmo da situação. Letra D. Suzana é guia de viagem e vive viajando. A sua última viagem durou 63 dias. Isso é o mesmo que... Aí a gente tem as opções, 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas, 12 semanas e alguns dias ou meses. Vamos lá, eu tenho que associar esses dias, 63 dias, a semanas. Tenho que lembrar que uma semana são quantos dias? 7 dias. Já tem gente colocando ali resposta. Vamos já confirmar, Isabelle. Então, se eu tenho 63 dias, eu quero saber quantas semanas, ó, já que todas as alternativas possuem semanas, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lembrar que uma semana é igual a 7 dias. E qual é a relação que eu posso fazer com isso para chegar no resultado? Eu posso dividir 63 para 7. Se eu dividir 63 para 7, eu vou saber quantas semanas eu tenho com os 63 dias. Vamos lá? Resolver comigo? 63 dividido para 7. Qual é o número que multiplicado por 7 dá 63? Muito... Olha ali, a Isabelle já colocou tudo direitinho, inclusive o cálculo. Justamente, Isabelle, o 9. Porque o 9, como a Isabelle colocou aí nos comentários, vocês podem ver, 9 vezes 7 é 63. 63 menos 63 é 0. Ou seja, temos aqui, ó, fechado, 9 semanas. 9 vezes 7, cada semana são 7 dias. 9 vezes 7 dias, 63 dias. Ou seja, 9 semanas. Deixa eu ver quem acertou. Isabelle, Isaac, Guilherme, Cauane. Tem mais? Coloquem aí, vão colocando aí, vão participando. Letra E, está finalizando. Carlos cumpre 3 horas e 30 minutos de trabalho durante a manhã. Qual é o seu horário de saída para o almoço de acordo com a tabela abaixo? Então, vamos lá. Nós temos aqui nessa tabela os turnos de trabalho do Carlos, manhã e tarde, e o horário de entrada e saída. De manhã, ele entra 8 horas e 30 minutos. E eu quero saber qual o horário de saída do Carlos. À tarde, ele volta, né, e entra às 13h30 e sai às 18 horas.
E a informação que eu tenho na questão é que ele cumpre 3 horas e 30 minutos durante a manhã. Então, coloca aí para mim nos comentários que horas ele deve sair do trabalho para almoçar. Aguardando aí o resultado de vocês, o horário. Ele entra às 8 horas e 30 minutos e ele trabalha 3 horas e 30 minutos. Qual o horário de saída para o almoço? Cauane está falando que é 11h30. Se ele entra 8h30, vamos pensar comigo. 1 hora de trabalho, 9h30. 2 horas de trabalho, 10h30. 3 horas de trabalho, 11h30. Então, 11h30, ele tem cumprido 3 horas de trabalho. Mas ele não cumpre só 3 horas de trabalho, ele cumpre 3 horas e meia. Então, quanto é que vai ficar? 12 horas. Muito bem, Milena. 12 horas. Ele vai sair 12 horas, porque vejam só, ele não fica só 3 horas. Por isso que é importante destacar as palavrinhas-chave da questão. Ó. Ele passa 3 horas e 30 minutos. Então, 3 horas depois dá 11h30, como a maioria colocou. Só que 11h30, imagine aí, 11h30 da manhã, e aí vocês ainda têm meia hora de trabalho. Então, ele só vai concluir o trabalho dele, ó, às 12 horas. Muito bem, Isaac, Isabelle, Milena, João Victor, parabéns. Então, ó, ele entra às 12 horas e volta às 13h30, né? Ou seja, ele tem 1h30 de almoço e sai às 18 horas, né? Finalizando o seu dia de trabalho. O cálculo, Gustavo, é só somar. Ó, você tem 8 horas e 30 minutos. Você tem aqui 8 e 30. E você vai acrescentar quanto? 3 horas e 30 minutos. Lembrando que o sistema de horas não é decimal. Então, você tem que associar o quê? Ó? Que 30 minutos mais 30 minutos dá 60 minutos. Ok? 60 minutos. 8 mais 3 são 11 horas. Mas a gente não tem 11 horas e 60 minutos. 60 minutos equivale a 1 hora. Então, 11 horas mais 1 hora, 12 horas. Compreendeu, Gustavo? Ele entra 8h30 e a gente acrescenta 3 horas e 30 minutos. Como o sistema de horas não é decimal, a gente não soma 3 mais 3, 6, ou se desse 10, leva 1, não. Aqui nós estamos trabalhando com horas. Então, 30 minutos mais 30 minutos dá 60 minutos. E 60 minutos nós sabemos que equivale a 1 hora. 8 mais 3 horas dá 11 horas. Muitos de vocês fizeram isso, né? 8 mais 3 colocaram 11 horas. Aí, com essas 11 horas, você vai acrescentar o quê? Mais 1 hora. Que dá justamente 11 mais 1, 12 horas. Guilherme, conseguiu compreender agora? Você disse que colocou aí que tinha errado a questão. E como é um valor baixo, dá para vocês mentalmente fazerem essa continha aqui. Vocês imaginam, né? Pode até utilizar os dedos mesmo, né? Os dedos ajudam tanto. 3 são 8h30. 9h30. 10h30. 11h30. Com mais meia hora, 12 horas. Certo? Então, a resposta correta, marca aí 12 horas. Vamos lá. Terceira questão. Tá finalizando. Terceira questão eram divisões. Né? Divisões bem simples. Ó, 24 dividido para 8, 3. Já estava respondido. Por que é 3? Porque 3 vezes 8, 24. É só fazer a operação inversa para confirmar. 28 dividido para 7. Qual é o valor, qual é o quociente dessa divisão? 28 para 7 é 4. Professor, mas por que é 4? Porque 4 vezes 7, 28. Viram como é importante vocês saberem a tabuada? E uma questão como essa daqui não precisa fazer cálculo. Vocês só precisam lembrar da tabuada. 28 dividido para 7 é 4, porque 4 vezes 7 é 28. Já essa daqui eu vou fazer a continha, um número maior. 240
dividido para 8. 24 para 8 dá 3. Por que 3? 3 vezes 8, 24. Subtrai, dá 0. Aí você desce o 0. Como não tem como dividir, você leva o 0 para o quociente. Encontramos quanto? 30. Aí o que é que essa questão quer chamar a atenção? Ó? Vocês viram aqui que 24 dividido para 8 não é 3? 240 dividido para 8 vai ser 30. Você está acrescentando, ó. Eu acrescentei um 0 aqui e um 0 aqui. Se fosse 2.400 dividido para 8, seria 300. Porque esses zeros que vão sobrando aqui, você desce, não dá para dividir e leva para o quociente. Então dá para a gente fazer essa lógica e você chegar em simples resultado de forma mais rápida. Mesmo jeito aqui, ó. 28 dividido para 7 é 4. Então, 28 dividido para 7 é 4. 280 dividido para 7, olha só, é o mesmo valor, só acrescentei um 0. Então, o resultado vai ser 40. Guilherme, a live no YouTube não dá certo porque precisa ter uma quantidade, se eu não me engano, de inscritos. E ele precisa de outros programas, né, para fazer a... Tem uns termos técnicos para isso. Não é qualquer pessoa que consegue fazer live no YouTube. Por isso que eu estou usando o Instagram, viu? Porque eu já tentei, né? Com certeza seria a melhor forma, mas não tem como. Né? Precisa de vários critérios técnicos para poder fazer. É algo bem profissional. Mas eu estou estudando essa possibilidade, né? Estou fazendo alguns cursos, né, para ver se eu consigo, ver se a gente consegue. Né? Eu acho que precisa também a questão do número de inscritos, algo assim. Então, eu estou me buscando mais informações para, né, uma hora a gente conseguir. Mas não é tão fácil assim. Por isso que desde sempre eu usei essa forma aqui, porque ela é gratuita e mais rápida, né? De só clicar em ao vivo já chega aí até vocês. Tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui a mesma ideia, ó. 45 dividido para 9 é 5. Né? Por que é 5? Porque 5 vezes 9, 45. 64 dividido para 8. 8. Por que 8? Porque 8 vezes 8, 64. Então, vamos lá. Aí, ó, segue a mesma ideia. Acrescentou o 0 aqui. Então, se 45 dividido para 9 é 5, 450 dividido para 9 é 50. Podem fazer a divisão aí, caso vocês queiram confirmar. Com certeza vai dar. Porque quando você sobra este 0 e você desce, você leva ele para o quociente. Então, ele vem aqui para o resultado. 640 dividido para 8 dá 80. Ó, porque 64 para 8 é 8. Então, sobra um 0 aqui. Este 0 vem para o resultado. Corrijam aí. Para a gente ir para a nossa última questão. Bom, e a quarta questão era bem simples, né? Você só tinha que fazer algumas associações lógicas, de acordo com o tempo. Quanto tempo você estima para cada situação? Escolha a melhor opção e relacione a ação à quantidade de tempo necessário para a execução de cada uma delas. Então, vamos lá. Uma festa de aniversário. Imagine aí que vocês vão fazer uma festa de aniversário. Essa festa de aniversário, a estimativa de vocês é que ela dure 4 dias, 4 meses ou 4 horas? Vão colocando aí nos comentários. Aí imaginou uma festa que dura 4 meses? Vocês têm que ser bilionários para vocês conseguirem manter uma festa com 4 meses, né? É uma coisa que a gente não costuma ver acontecendo. 4 dias. Já pensou uma festa de vocês? Vocês convidam aí os colegas para uma festa de aniversário e ela dura 4 dias. Vocês já passaram por isso? Não, né? Vai ser o quê? Uma festa de aniversário, normalmente ela dura 4 horas. Isso mesmo, Isabelle. Apontar o lápis. Uma situação bem comum no nosso dia a dia. Principalmente quando a gente estava lá na escola, em casa, né, que vocês estão fazendo as atividades, quando vocês pedem o responsável para apontar o lápis. Ele demora em média 1 minuto, 1 hora ou 1 dia? 1 minuto. Muito bem, Isabelle. É, na média 1 minuto. Imaginou apontar o lápis durante 1 hora?
durante um dia nem vai sobrar mais lápis, né? Ir de ônibus de sua cidade, ou seja, todo mundo saindo de Bela Cruz até Fortaleza. Quanto tempo a gente precisa? 4 dias, 4 horas ou 4 meses? Aguardando. João Victor. Tá por aí, João Victor? O que você colocou? Se você fosse para Fortaleza, na sua cidade, vai pegar um ônibus em Bela Cruz. Será que a gente pega 4 dias viajando para a capital? Será 4 horas? Ou 4 meses? Já imaginou passar 4 meses dentro de um ônibus? A gente roda o mundo, né? Praticamente. Dá para viajar em vários continentes. 4 horas, né? Muito bem, Milena. 4 horas. 4 dias a gente já chega em outro estado, né? Mais distante, lá no Sudeste, no Sul, né? E 4 meses dá para rodar em vários continentes. Para chegar à nossa capital aqui, 4 horas, né? Um pouquinho mais, né? Dependendo do ônibus, a gente chega lá, tá? Então, finalizamos a nossa correção, né? Do Caderno Mais Pai, que eu acredito que nós estamos em dia com as atividades, com todas corrigidas. Agradeço demais a participação de vocês, né, de vocês estarem aqui com a gente. E aos demais que estão vendo pelo YouTube, né, vocês deverão me mandar a foto da atividade corrigida. Quem está participando aqui, não precisa me mandar a foto não, porque eu acredito que vocês corrigiram, né? Vocês estão participando, a maioria acertou, quem for errando, acredito que corrigiu. Quem já está aqui online comigo, né, não precisa encaminhar. Só quem está vendo pelo YouTube, né, que não participou ao vivo, que deve me enviar a foto para validar a frequência, tá? Guilherme, na verdade é 5, né? Quando a gente pega, no caso a empresa aqui é a Fretcar, mas se a gente pega um outro transporte, um carro mesmo, a gente consegue até chegar em 4 horas. É um valor aproximado, é como o próprio nome colocou. A gente tem que ter atenção a essa palavrinha aqui, ó. Estimativo, né? Um valor aproximado, certo? Então, bom dia a todos, obrigado aí pela participação e até outro momento como esse. Até amanhã. Amanhã nós temos aula de língua portuguesa. Tchau, bom dia. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.